Se você assistiu a primeira temporada de Solo Leveling, em algum momento deve ter passado pela sua cabeça por que o Jin-Woo foi escolhido pelo sistema. Eu sei que existe a possibilidade disso já ter sido explicado na segunda season do anime, mas como eu ainda não assisti, eu decidi pegar todas as informações e reunir tudo que eu pudesse pra analisar e chegar a uma conclusão. E eu devo dizer que depois de ter feito essa investigação, eu achei a resposta bem satisfatória. E aí galera, beleza? Sete aqui, gente. No vídeo de hoje eu vou levar vocês pra uma jornada de descobertas a respeito do misterioso sistema de Solo Leveling. Porque eu tenho certeza que todo mundo adoraria entender como que um caçador que era considerado o mais fraco de todos, literalmente um Rank E, um cara que praticamente não conseguia sobreviver a uma dungeon mequetrefe, como que esse cara foi escolhido? E claro que eu já tenho uma perguntinha pra você responder nos comentários usando a hashtag sistema, numa escala de 0 a 10, pessoal, o quão melhor a segunda temporada é em comparação à primeira. Deixa nos comentários o textão e a explicação de vocês que eu quero muito saber, mas sem spoilers de preferência. Não esqueçam do like, de se inscrever no canal e de colocar o chapeuzinho de Sherlock Holmes e vem comigo. Primeiramente, pessoal, bora relembrar rapidamente de algumas coisas. A gente já sabe que tudo mudou pro Jin-Woo depois que ele morreu na dungeon dupla, porque depois disso ele acorda numa cama de hospital com um poder misterioso que a gente conhece pelo nome de sistema. Mas por que exatamente isso aconteceu? Vamos refletir agora sobre algumas pistas que a gente tem nessa primeira temporada. A gente entende bem que o sistema funciona literalmente como uma interface de jogo que só o nosso protagonista consegue ver. É justamente nele que o Jin-Woo tem acesso às suas missões diárias, recompensas, alertas e por aí vai. Fica fácil de entender que basicamente ele se tornou um personagem de RPG dentro do mundo real. Mas sabe uma parada que particularmente eu acho muito curioso? O sistema em si ele não age apenas como um poder. É quase como se ele tivesse uma consciência própria. Até porque já teve vezes que a gente viu o sistema impondo regras pro Jin-Woo e até mesmo meio que dando dicas, um tanto quanto enigmáticas às vezes. E se a gente for tentar entender esse acontecimento como um todo, é inevitável, a gente precisa analisar melhor o que aconteceu lá na dungeon dupla, até porque é lá que é o ponto de virada pro nosso protagonista Jin-Woo. Essa dungeon em si, ela pode ser encarada como uma situação completamente fora do padrão, até por conta das estátuas assassinas, das regras bizarras que foram impostas junto a elas. E quanto mais a gente se aproximava dos momentos finais ali dessa dungeon dupla, pra mim que tava assistindo, me deu muito aquela sensação de que, cara, isso aqui tá meio que parecendo um teste. E como a gente já sabe, a única pessoa que passou nesse teste foi o Jin-Woo. Afinal, ele tava literalmente disposto a se sacrificar por todos os seus companheiros, enquanto só ele ia de Vasco naquela situação. E é focando justamente nessa parte da questão que eu entro na minha primeira teoria pra explicar isso. E eu sinceramente acho ela bem honesta. Basicamente dá a entender de que o sistema escolhe alguém que esteja disposto a se sacrificar, além de mostrar uma enorme força de vontade. E na boa, não dá pra discutir o fato de que o Jin-Woo foi até o fim naquela cena pesadíssima dele refletindo de tudo que estava acontecendo, das estátuas atacando ele, golpe após golpe, ele sangrando sem parar, o cara perdendo os membros do corpo e mesmo assim ele, cara, é isso, né? Vamos que vamos, tô aqui. De certa forma dá pra dizer que ele encarou a morte de frente, mesmo que obviamente ele não quisesse morrer. E é como se esse momento específico tivesse servido de gatilho para despertar o poder do sistema dentro dele. O que dá para ter 100% de certeza absoluta é de que não é uma questão de força física ou poder bruto. Até porque nessa dungeon dupla que o Jin-Woo tava fazendo, tinham outros caçadores que tinham muito mais poder e força do que ele. E mesmo assim, no final das contas, quem despertou um poder novo foi o Jin-Woo, o mais fraco de todos. O cara que tinha o título de caçador mais fraco da humanidade foi o último a cair. Além de ter sido também o único que analisou por completo todas as questões e paradas que estavam acontecendo naquela dungeon. E ainda por cima tentou ajudar todo mundo e não só pensou nele mesmo. E assim, analisando um pouquinho além isso tudo, eu consigo entrar numa outra teoria para poder entender como que ele despertou esse poder, por que que ele despertou esse poder. E isso na verdade tem a ver com o próprio sistema estar em busca de alguém com um verdadeiro potencial, ou de certa forma alguém que tenha o potencial adormecido. Pensa comigo, pessoal, é como se o sistema quisesse um quadro em branco, alguém que possa ser moldado e lapidado do zero. E vamos ser sinceros, o Jin-Woo era perfeito para isso. Se for traçar uma analogia, dá para comparar com o Midoriya de Boku no Hero, por exemplo, que era justamente o herdeiro perfeito pro One for All por conta dele ter nascido sem individualidade, o que basicamente torna ele o portador perfeito. E com o Jin-Woo em Solo Leveling é basicamente a mesma coisa. E na primeira temporada de Solo Leveling fica evidente algo super fácil de perceber, tanto pra mim quanto pra vocês que assistiram. A cada momento que o Jin-Woo vai ficando mais poderoso, algo dentro dele vai mudando. Aquela personalidade amigável e gentil que ele tinha lá no primeiro episódio da primeira temporada, não necessariamente existe
existe mais, pelo menos não da mesma forma. No final da primeira temporada, a personalidade do Jin-Woo, o humor dele já mudou completamente. Não dá nem pra dizer que é a mesma pessoa do início. E assim, eu não vi a segunda temporada ainda, e eu imagino que isso deva ter se intensificado muito mais. No final das contas, quanto mais poderoso as emoções, a postura dele, tudo vai se corrompendo e se modificando, quase como se ele estivesse sendo transformado de dentro pra fora. E claro, sempre existe a possibilidade, que sinceramente eu acho muito plausível até, de que na verdade o sistema tem um objetivo maior por trás disso tudo. Que na real o Jin-Woo é apenas uma peça pequena do tabuleiro, basicamente ele seria só um peão pro sistema, e que teria uma parada muito mais complexa por trás disso tudo. Sinceramente, eu não acho essa possibilidade impossível não, mas qual que seria esse objetivo do sistema em si? Eu não sei, pelo menos não até o momento. O que a gente pode concluir é que, baseado apenas na primeira temporada, a gente não tem uma resposta que crave 100% o motivo do porquê que ele foi escolhido, ou qual é o propósito desse poder. Mas tudo leva a crer, com base no que foi mostrado na primeira season, de que ele foi escolhido por ter se sacrificado, ter mostrado coragem, resistência e uma capacidade de evoluir gigantesca, principalmente em comparação com os outros que desistiram e cederam completamente ao desespero fugindo da dungeon. Essa pra mim seria a explicação mais justa com base no que a gente tem de conhecimento e informação da primeira temporada. Se alguém me perguntasse por que ele foi escolhido pelo sistema, provavelmente eu responderia isso, mas eu também tenho certeza de que na verdade o Jin-Woo é sim parte de algo muito maior, só que se ele tá mais no controle do que o sistema tá no controle dele, aí é outra história. Como eu disse no início do vídeo pra vocês, pode ser que isso já tenha sido respondido na segunda temporada do anime, mas eu achei que seria legal trazer a minha análise pra vocês com base apenas na primeira temporada. Comentem de montão que eu quero muito saber o que vocês têm a dizer. Não esqueçam de deixar o like no vídeo que me ajuda demais, se inscreve no canal também. Então é isso aí galera, eu vou ficando por aqui, um abraço, até mais e falou!